Abelardo Barbosa está com tudo e nesta prosa. Ah, lá de trás, Chacrinha, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, se não o maior. E ele tinha uma divisa muito engraçada: eu vim para confundir e não para explicar. Funcionava magnificamente para a televisão brasileira. Será que funciona no direito penal? Parece que César Bittencourt, advogado de Mauro Cid, acredita que sim. Não é? Ele deu uma entrevista à Veja na quarta, saiu na quinta, em que afirmou que sim, Cid vendeu as joias no conjunto, entregou dinheiro para Bolsonaro e foi amando de Bolsonaro e estava disposto a contar a verdade e, portanto, a confessar. Embora não tivesse contado nada que a Polícia Federal já não soubesse, deu um sururu danado porque se imaginou: epa, Cid e Bolsonaro vão entrar em choque. Eis que na quinta ele começa a recuar. Não é bem assim, na verdade, ele estava falando só do relógio, ele virou advogado do caso do relógio, é isso? Né? Descartou essa coisa de confissão, nada disso. Sugeriu que a Veja tinha distorcido o que falara. Bom, a Veja botou o áudio da entrevista no ar e não distorceu coisa nenhuma. Né? Veio o cheirinho ali de que ele tivesse sofrido alguma pressão. Aí na sexta ele concedeu uma entrevista ao Estúdio I, a Andréa Sade e a Natuzaneri. E as duas, claro, jornalistas excelentes que são, indagaram: mas e aí, como é que é essa mudança de versão e tal? Aí engrolou ali, mas num dado momento elas quiseram saber: o senhor esteve com o advogado de Bolsonaro? O senhor falou com o advogado de Bolsonaro? Ele nem sabia quem era, segundo ele. Não. Aí ele contou uma história estranha, que é o seguinte: um amigo dele teria ligado para ele, a pedido do advogado de Bolsonaro, cujo nome ele nem sabia, falando se poderia recebê-lo e tal, porque era uma pessoa muito boa, um professor, mestrado, doutorado. Ou seja, alguém teria ligado, um amigo dele teria ligado para ele, falando em nome do advogado de Bolsonaro. Bom, é claro que André e Natuzzi estranharam e quiseram detalhes, e ele se deu conta de que ele estava falando uma coisa muito séria. Porque, sim, o crime da joia aconteceu. Indícios de autoria de Bolsonaro tem e de Mauro Cid. E se Bolsonaro está mobilizando alguém para falar com o advogado, que é advogado daquele que, em tese, o acusaria, você pode ter motivo de prisão preventiva. Eu expliquei isso no programa da coisa. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Afinal, o crime aconteceu, tem indício de autoria de Bolsonaro, e se tiver pressão sobre uma pessoa que está envolvida no rolo que pode acusá-lo, isso é ali um ataque à instrução criminal. Poderia dar prisão preventiva. Bom, ele percebeu e aí, na sequência, minutinhos depois, disse: não, é verdade, eu falei com o advogado de Bolsonaro, assim. Foi muito rápido, mas continua a não lembrar do nome. Mas como? O senhor não tinha dito agora há pouco que não? Logo depois, algumas horas depois, o Paulo Cunha Bueno, que é o advogado do Bolsonaro, concedeu uma entrevista à mesma Globo News e disse: sim, fui eu que liguei. Mas os dois ainda não se entenderam sobre o horário. Por quê? Segundo o César Bittencourt, ele falou com o advogado de Bolsonaro na madrugada de sexta. O advogado de Bolsonaro disse: não, foi na noite de quinta. Não contente, o doutor Bittencourt deu uma entrevista ao Estadão e foi indagado sobre a mudança de versão. Sabe o que ele disse? Eu vou dar 20 ou 30 versões, posso dizer o que eu quiser. A versão da defesa efetivamente vai vir nos autos. Não é questão de mudar. Imagine se eu tivesse que ficar preso com uma informação que eu dei. A defesa técnica eu faço no processo. Eu falo sobre fatos para jornalistas. Não vou falar sobre defesa técnica. Entendi. Fica parecendo assim que o jornalismo é só um espaço para ele se divertir um pouco, expor o seu impressionante ego, a quantidade de eus que ele fala é um negócio realmente assombroso.
Mas ele não precisa ter compromisso com a verdade, não com a imprensa, né? Doutor, quem tem 20 e 30 versões não tem nenhuma, não é? Abelardo Barbosa está com tudo e nesta prosa. Funcionava na TV, no direito penal? Eu acho que não. É isso aí.